Louvado seja Deus. O que você diz? Amém. Obrigado, Rodolfo, Rita, obrigado, Joana e Pedro, obrigado a pianista, minha amiga, pelo louvor apresentado. Que Deus seja louvado pela sua presença na manhã nesta noite de terça-feira. Eu quero lembrar você uma coisa, não sei se você já sabe, mas hoje nós estamos na metade da nossa semana de oração. Chegamos exatamente ao meio da nossa semana de oração. Estamos juntos aqui, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito. Estamos, pela fé, caminhando, avançando em nossa caminhada cristã, buscando a salvação de Deus, o poder de Deus para continuarmos a nossa jornada aqui nesta terra. No sábado falamos sobre o DNA da Igreja Adventista, não é verdade? Ontem falamos sobre o quê? Em busca de poder. E no domingo falamos sobre o quê? Quem lembra? O poder do silêncio, a força do silêncio, não é? O poder do silêncio. E hoje nós vamos tratar de um outro tema intitulado Tudo para Cristo. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Ou melhor, Lucas capítulo 14, e o versículo 25 ao 27. Lucas 14, 25 a 27. Vamos ler juntos a palavra do Senhor e pedir de Deus a sua bênção e o seu poder nesta noite. Lucas 14, 25 a 27. E a palavra de Deus nos diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-lhes, disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o quê? Não pode ser meu discípulo. Verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o quê? Meu discípulo. Palavras duras de Cristo. Alguns anos atrás, David Suna e John Tu, donos do maior grupo de fabricantes de memórias para computadores do mundo, estavam se tornando milionários. Em um determinado ano da sua caminhada como empresários, eles decidiram fazer algo muito incomum e inesperado no mundo dos negócios. Sem nenhuma obrigação qualquer, decidiram compartilhar com cada servidor de sua empresa o lucro de sua conquista. E assim fizeram. O patrimônio da empresa foi estimado em 1,5 bilhão de dólares. Cada servidor, mesmo aqueles que não eram acionistas, recebeu, em média, 75 mil dólares. Desde o segurança da empresa, o pessoal da limpeza, a manutenção, até os grandes cargos de maior confiança, todos receberam a parte do prêmio da conquista coletiva. Após essa experiência, David Suna afirmou:
Compartilhar o sucesso com cada servidor de nossa empresa representa a maior alegria que podemos experimentar em toda a nossa vida. Esta é uma história incomum no mundo dos negócios, mas não tão comum quanto o dom que foi compartilhado por Deus por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, a cada um de nós, seus filhos. Mas esse dom tem um preço. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês este precioso dom. E não só quero compartilhar com vocês esse precioso dom, mas quero refletir com vocês sobre o preço deste dom. O preço que cada um de nós, filhos de Deus, devemos pagar para poder receber esse dom, para podermos abraçar esse dom, para podermos ser considerados discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. Há muitas igrejas por aí afora, pregando uma teologia, um evangelho barato. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você vem para cá, se batiza e pode continuar fazendo o que você sempre fazia, pecando e fazendo as coisas que você sempre bem imaginou. Mas esse não é o ensinamento da palavra de Deus, a Bíblia, amigos. Não é isso que Jesus prega nas Escrituras Sagradas. Em seu ministério público, Jesus vai caminhando passo a passo em sua jornada. E ele mostra aos seus seguidores as virtudes do seu reino. Ao abrirmos a história desta noite, vale destacar que Jesus está a caminho de Jerusalém. É a sua última viagem. Ele está a caminho do Gólgota, está a caminho da cruz. E tem ao seu redor uma grande multidão, de acordo com o texto bíblico. Esta grande multidão era composta de pessoas de todos os gêneros, pessoas simples e cultas, pessoas ricas e pobres, pessoas humildes, pessoas doentes, pessoas famintas. Ali estavam todos eles seguindo a Jesus. Alguns deles foram atraídos pelo poder da sua graça e da sua pregação dinâmica, outros pelo seu grande carisma, outros ainda pela expectativa de alguma boa nova que estavam por receber da boca de Jesus. Por onde Jesus passava, ele sempre estava cercado de pessoas, mas Jesus nunca se preocupou com a sua popularidade. Nunca se preocupou com a sua popularidade pessoal. Jamais em seu ministério ele tomou vantagem do seu sucesso público com propósitos pessoais. Em sua agenda ministerial, ele se preocupou apenas com uma coisa: o poder para salvar vidas, o poder para a salvação dos seus filhos. E com base nesse princípio, é que Jesus proferiu as palavras que acabamos de ler no Evangelho de Lucas. Podemos descrever que tais palavras são uma sólida, uma firme ordenança. Em princípios, podemos perceber que as palavras de Cristo, elas soaram ofensivas aos ouvidos daquela multidão. E ainda soam aos nossos ouvidos, mesmo no século 21 da nossa era. E quando muitos leem esse texto, acabam perguntando: mas o que significam as palavras de Cristo? São muito duras. Outros talvez poderiam dizer: pastor, essas palavras de Cristo são ásperas, são agressivas, são ríspidas, são desafiadoras. Essas palavras ainda hoje trazem um certo desconforto para muitos dos discípulos de Jesus. Mas de fato, o que Jesus queria dizer com tais palavras? Devemos nós odiar os nossos pais? Devemos nós odiar os nossos cônjuges? Devemos nós odiar os nossos filhos?
as nossas irmãs, os nossos irmãos. Vejam, vamos voltar ao texto, abra de novo a sua Bíblia, Apocalipse 14, versículo 26. Olha o que diz a Bíblia: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser o quê? Meu discípulo. Pastor Estêncio, onde está a lógica das palavras de Cristo? Essa é uma ordenança muito sólida, muito firme, muito dura. Mas para nós podermos entender as palavras de Cristo, o que a gente precisa fazer? A gente chama na teologia fazer uma exegese, ou seja, uma análise do conteúdo do texto no original em que ele foi escrito. A palavra aborrecer aqui, no versículo 26 do capítulo 14, do grego é a palavra miseo. E essa palavra, ela tem uma relação grande de significados e sentidos. Esta palavra, ela pode significar várias coisas. A palavra pode significar odiar, detestar, perseguir com ódio, mas esta palavra também, ela pode significar a expressão negligenciar ou desprezar. Assim nós podemos entender o sentido dessa expressão de Cristo, interpretando esta palavra aborrecer como sendo considerar com menor atenção. Ou seja, amar com menos intensidade. Entenderam isto? Amar com menos intensidade. Vocês vão entender quando nós abrirmos esse texto. Por que nós não poderíamos entender que a palavra de Cristo era de fato para que você devesse odiar ao seu irmão, odiar a sua irmã, odiar os seus filhos, sua esposa, os seus cônjuges? Jesus mesmo disse em São Mateus 10, 37, que todos os seus filhos deveriam honrar e amar os seus pais e as suas mães. Ele defendeu isso. E ele disse que quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, depois ele diz, não é digno de mim. E essa expressão nos ajuda a entender o conteúdo desse texto, porque Jesus está estabelecendo aqui graus e níveis de compromisso do discipulado. Abra sua Bíblia em Mateus 10, 37. Vamos ler esse texto porque ele vai nos ajudar a entender o que nós estamos abrindo em Lucas capítulo 14. Mateus 10, 37, o texto diz assim. Mateus 10 e o versículo 37. E a palavra de Deus diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é o quê? Não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é o quê? Digno de mim. Percebem o que Jesus está querendo dizer aqui em Lucas 14, versos 25 a 27? Jesus está falando sobre os níveis, os graus de compromisso do discipulado. É necessário compreendermos o contexto desta passagem. Jesus também falou em seus sermões de que todos deveriam honrar ao seu pai e a sua mãe. E ele disse que quem maldisser a seu pai e a sua mãe era digno de morte. Ele confirmou a lei lá do Antigo Testamento em Êxodo e também em Levíticos. O próprio Jesus honrou seus pais. Ele viveu 30 anos na casa do seu pai e de sua mãe. E depois ele saiu para poder exercer o seu ministério público. E até esse período, amigos, nós entendemos que Jesus foi submisso ao seu pai e à sua mãe. Mas, por outro lado, os evangelhos também nos mostram de que houve alguns momentos que Jesus, ele desatendeu a sua família. Ele desatendeu a sua família.
Vamos abrir o texto em Marcos capítulo 3, versos 31 a 35. Abra sua Bíblia e nós vamos tentar entender esse texto no contexto da mensagem desta noite. Marcos 3, 31 a 35. E a palavra de Deus nos diz assim, Marcos 3, 31 até o 35. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Chamá-lo a quem? Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus se apresentaram no local onde Jesus estava trabalhando, estava pregando, e eles mandaram chamar Jesus, para que ele saísse e viesse atendê-los lá fora. E o texto diz assim, verso 32, muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, quem é a minha mãe e meus irmãos? Verso 34, e correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis a minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ponto. Os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus estavam ali do lado de fora. E eles estavam preocupados com uma coisa de Jesus. Eles haviam ouvido falar que Jesus estava trabalhando muito, que ele estava rodando à noite, que ele estava pregando muito e que ele não estava cuidando direito da sua própria saúde. E preocupados com a própria sanidade de Jesus Cristo, foram até ele e disseram, Jesus, venha cá, nós vamos levá-lo para casa. Nós vamos levá-lo para cá, precisamos cuidar de você. E Jesus então faz uma certa repreensão à sua mãe e aos seus irmãos. À sua mãe e aos seus irmãos. Assim, amigos, Jesus foi obrigado a corrigi-los publicamente naquele contexto, para poder seguir em frente, a fim de fazer a obra que o seu Pai havia comissionado a ele, a obra de salvar a humanidade. Às vezes, amigos, nós não nos atemos, às vezes de maneira bem intencionada, alguns dos nossos queridos tentam se interpor em nossa experiência espiritual. E se nós decidirmos estar ao lado deles, apenas para ser simpáticos com eles, estaremos colocando outras vidas em risco. Vidas essas que Jesus verteu o seu próprio sangue por elas. Jesus requer de nós um compromisso total, uma entrega plena. E aqui está a condição por ele estabelecida. Se alguém quer ser o meu discípulo, deve colocar os seus pais, seus irmãos, seus cônjuges, não em primeiro plano, mas em segundo plano. Primeiro Deus e suas coisas. Cristo deve ocupar o primeiro lugar. Esse é o princípio espiritual da renúncia que desafia cada seguidor de Jesus. De acordo com as palavras de Cristo, não podemos ter a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a menos que estejamos prontos para renunciar todas as coisas, e se necessário for, até a nossa própria família. Mas além da renúncia social e familiar, Jesus apresenta ainda um outro princípio nesse texto, amigos, que eu quero mostrar para vocês e que talvez seja mais difícil do que
a própria família. Tal princípio ultrapassa o nível e ele vai mais fundo. Paralelamente, Jesus introduz o princípio da autorrenúncia. No versículo 26, como lemos, aquele que não aborrece a sua própria vida não pode ser o quê? Meu discípulo. Tais palavras são por demais desafiadoras para uma geração individualista, narcisista, que vive à procura de ídolos. E não se esqueçam, não se enganem, meus amigos, os nossos maiores ídolos, sabe onde é que estão? Aqui dentro. Os nossos maiores ídolos estão aqui, ó, no nosso coração, aqui na nossa cabeça. Às vezes a gente cria ídolos e vive por eles. E se esquece de Deus. Jesus coloca isso de maneira clara. Nós não podemos ser discípulos de Cristo a menos que estejamos prontos para renunciar ao nosso próprio eu. Ontem falamos sobre esse assunto quando tratávamos do tema do Espírito Santo, a renúncia do eu, a humildade. E esse é o preço do discipulado. E Jesus deixou esse assunto suficientemente claro para nós. Esse princípio aparece em várias partes dos evangelhos. Abra sua Bíblia em São Lucas 9, verso 23. Lucas 9, 23. Nós encontramos nesta passagem Jesus dizendo o seguinte, Lucas 9, 23. Dizia a todos, olhem bem o que está escrito, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz, e o quê? Siga-me. Eu quero parar um minuto aqui, e eu quero fazer uma pergunta a vocês. O que significava a cruz no tempo de Jesus? A cruz era sinônimo do quê? Quem falou? Morte. Além disso, era sinônimo mais do quê? De humilhação, o que mais? Vergonha. Quem falou vergonha? Vergonha. A cruz simbolizava o pior do que existia naquele período. Era a coisa mais horrenda, mais deprimente, mais vergonhosa, mais humilhante que existia nos dias da vida de Jesus. E Jesus agora toma o símbolo mais vergonhoso e diz assim: olha, se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, coloque sobre si e segue-me e venha após mim. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. O que Jesus queria dizer com isto? O que Jesus queria dizer com isso? A gente tinha que estar disposto a se humilhar. Mas mais além do que se humilhar, a cruz, disse bem uma pessoa aqui, a cruz era sinônimo de quê mesmo? De morte. Jesus estava dizendo assim: olha, se você quer ser meu discípulo, você tem que estar disposto a ir comigo até as últimas consequências. Se necessário for, você entregar a sua vida por amor a mim, assim seja. Tome a sua cruz e segue-me. Pastor Stencil, é isso mesmo que significa ser cristão? Pastor Stencil, é isso mesmo que significa ser um discípulo de Jesus? É. Ser um discípulo de Jesus significa ir até as últimas consequências. Ser discípulo de Jesus significa estar preparado a ir até a morte, se for possível e se for necessário. Porque Jesus deu tudo por você, incluindo a sua própria vida, incluindo a sua própria existência.
Tais palavras podem soar duras para nós, mas o preço do discipulado, amigos, não é uma coisa tão comum e simples. A Bíblia diz também em São João 12:25, quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la para a vida eterna. São João 12:25. Queridos amigos e irmãos em Cristo, nesta noite a palavra de Deus tem uma mensagem poderosa e desafiadora para todos nós. O chamado para o discipulado cristão é um chamado para a morte. Vou repetir. O chamado para o discipulado cristão é o chamado para a morte. Pastor Estêncio, o que é isto? Sim. Em princípio, é o chamado para a morte do próprio eu. Do próprio eu. Jesus disse que se alguém quer ser o seu discípulo, ele deve abandonar o seu eu. Quando nos apresentamos diante de Deus, nossa velha natureza, Ele faz apenas uma coisa. Quando nós nos apresentamos com a nossa velha natureza, Ele faz apenas uma coisa: Ele destrói, Ele elimina, extingue essa velha natureza. E notem que quando nós nos entregamos a Jesus, Deus não tenta renovar a nossa natureza, Deus não tenta restaurar a nossa natureza caída. Deus, Ele implanta uma nova natureza e por meio do batismo público, o cristão recebe uma nova natureza para viver uma nova vida ao lado de Jesus. Amém? E assim, há um milagre nesse momento. Com base em seu próprio caráter, nós nos tornamos participantes da sua natureza, ou seja, nós nos tornamos participantes da natureza de Jesus Cristo. E lembram vocês o que estudamos ontem? Que a tarefa do Espírito Santo, o que é? O que é mesmo? Lembram o que eu falei? Que a tarefa do Espírito Santo é imprimir na sua igreja o caráter de quem? De Jesus Cristo. O Espírito Santo quer imprimir em nós o caráter de Jesus, para que nós possamos nos tornar participantes da natureza de Jesus Cristo. Não uma natureza pecaminosa, não uma natureza dependente do pecado, não uma natureza escravizada pelos vícios do pecado, mas uma natureza liberta do pecado, livre, desimpedida, sem vícios. Esse é o segredo de uma nova vida. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1:27, ele afirma: Cristo em vós, a esperança do quê? Da glória. É a vida de Cristo em nós que nos traz a esperança da vida eterna. Não é a sua imagem, não é um retrato dessa vida em nós, não é uma imitação apenas dessa vida, mas é o Cristo encarnado em nós, é o Cristo em nós, pela ação do Divino Espírito, o qual opera esta maravilhosa mudança. No entanto, amigos, quando nos tornamos participantes da natureza divina e Cristo passa a viver em nós, Ele não vai partilhar espaço com o velho homem. O velho inquilino, o velho morador, ele deve morrer. A velha natureza deve sair. Pastor Estêncio, como eu posso saber se eu sou um cristão verdadeiro? Olhe como você vive. Olhe como você vive. Você alimenta a sua velha natureza e tenta alimentar a natureza de Cristo? Não, pastor, eu tento cuidar de algumas coisinhas pequenas, miúdas aqui, da minha velha natureza que eu ainda não consegui abandonar, e eu tento também cuidar da minha vida espiritual, ler a Bíblia, ler a lição, estudá-la, manter a comunhão
Jesus quando vem, Jesus quando entra na sua vida, Ele pega e Ele elimina, Ele abandona, Ele extermina a sua velha natureza. E essa natureza não mais exerce poder em tua vida. Jesus agora oferece a você uma nova natureza, mais disposta a fazer o bem, a abandonar o mal, as coisas do pecado. E eu sei, amigos, que todos nós, enquanto aqui vivermos nesse mundo, lutaremos com essas duas naturezas. Mas sabem, eu contei para vocês de uma forma rápida no sábado, eu queria falar um pouquinho sobre isso agora, antes da gente avançar para a conclusão da mensagem. Há alguns cristãos que não conseguem vencer o pecado. Alguns cristãos vivem lutando com o problema do pecado 24 horas na vida. Cristãos que ficam tentando e não conseguem vencer o pecado. Por mais que eles tentem, eles voltam ao pecado, e cada vez que eles voltam ao pecado, o inimigo pega eles e joga no fundo do poço e esfrega a cabeça deles na lama e diz: "Está vendo quem é você? Você não vale nada." É assim que a gente se sente quando a gente peca. A gente se sente um traste. Não vale nada. E muitos de nós tentamos vencer o pecado, mas nós não conseguimos. Eu falei no sábado de maneira rápida sobre esse assunto. Eu quero talvez agora abrir um pouquinho mais para vocês terem um entendimento mais amplo dessa questão. Por quê? Porque há pessoas que não conseguem vencer o pecado e vivem desta maneira escravizadas pelo pecado, ou seja, o pecado ainda as prende a este mundo e às suas coisas. Mas note uma coisa: quando nós rendemos a nossa vontade ao nosso Deus, quando nós iniciamos o dia pela manhã com o joelho no chão orando a Deus: Senhor, hoje eu vou passar 24 horas desse dia, que para mim é totalmente desconhecido, e eu, Senhor, quero nesse momento, em nome de Jesus, eu quero entregar a Ti a minha vontade, eu quero depositar em Teu altar a minha vontade, para que a Tua vontade se cumpra em minha vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade se cumpra em minha vida. Porque quando eu faço a minha vontade, o que acontece comigo? Eu continuo sempre o quê? Pecando, e sempre me culpando, e sempre colocando na minha cabeça que eu não valho nada. Agora, pastor Estêncio, quer dizer então que quando eu entrego a minha vontade a Deus, Deus toma a minha vontade, Ele faz a vontade dEle e eu fico sem vontade, é isso? Não. Deus não pode fazer isto. E jamais fará isso. Deus não pode e Ele jamais fará. Então o que Deus faz, amigos? O que Deus faz? Eu entrego a minha vontade. E eu digo a Deus: Senhor, pela minha própria consciência, eu digo assim: Senhor, seja feita a Tua vontade em minha vida neste dia. O que Deus faz? Deus pega a minha vontade. Deus, Ele limpa a minha vontade. Ele purifica a minha vontade. Deus santifica a minha vontade. E Ele devolve essa vontade para mim, para que eu venha viver com esta vontade, mas uma vontade purificada, limpa, sem propensão para o mal e para o pecado. Entendeu? Entendeu? Isso é uma importante lição na vida cristã, amigos. E vejam que quando Deus perdoa o pecado de um cristão, junto com o perdão de Deus, não vem só a borracha que apaga o pecado seu no livro dos registros, não. O perdão de Deus é muito mais do que perdão. O perdão de Deus é a promoção, porque quando Deus te perdoa, Deus te dá forças para você não pecar novamente,
para você não cometer aquele mesmo pecado que você comete ou que te prende escravo do pecado. Assim funciona o perdão. Pastor, como é que eu posso saber se eu fui perdoado de um pecado? Quando você não venha cometê-lo mais vezes. Porque às vezes a gente ora a Deus, Senhor, perdoa o meu pecado, a gente confessa a Deus, a gente se arrepende, confessa e pede perdão e Deus perdoa. Mas o perdão de Deus significa que Deus vai te dar forças para você não cometer aquele pecado novamente. Agora, queridos, a religião tem tudo a ver com o exercício da nossa vontade. E eu quero dizer para vocês aqui, a Igreja Central de Lisboa, enquanto você continuar fazendo a tua própria vontade, você vai dar voltas em torno do teu umbigo e você não vai para lugar nenhum. Você vai se sentir desmotivado, você vai se sentir decepcionado, desapontado, você vai se sentir derrotado, abatido, deprimido. Assim que nessa noite, amigos, Deus nos dá a oportunidade para nós podermos avaliar o preço do discipulado. E assim, queridos amigos e irmãos, vale a pena nós lembrarmos nesta passagem que nós lemos em Lucas 14, de que Jesus não está nos desencorajando. Ele não está nos desencorajando a sermos seus discípulos, mas Ele está alertando quanto ao preço do seu discipulado. E como vimos, o preço do discipulado é submissão total, é renúncia completa, é tudo para Cristo, é tudo para Cristo. Nossa família, nossos dons, talentos, nossos bens, nosso tempo, nossas forças, energias, nossos melhores amigos e também a nossa própria vida, tudo para Cristo. Esse é o custo do discipulado. É isso que significa ser um cristão. É isso que significa. E esta mensagem enseja algumas perguntas. Primeira, que tipo de discípulos somos nós? Que tipo de discípulos nós pretendemos ser? Estamos nós dispostos a entregar tudo para Jesus? Ou ainda existe alguma reserva guardada lá no cantinho do nosso coração, aonde nós estamos ali guardando e dizendo, não, disso aqui eu não vou abrir mão, isso aqui eu não posso abrir mão. E eu quero dizer uma coisa a vocês, amigos. Muitas pessoas perderão o céu por pequenas coisas. Muitos perderão o céu por poucas coisas. Porque alguns dão valor para coisas tão pequenas, que para eles representam tudo. Perderão o céu por aquelas pequenas coisas. Às vezes algo que você alimenta no teu coração já por 30, 40 anos, e você não abre mão disso. Perderão o céu por pequenas coisas. No dia 3 de junho de 2006, Charles Carl Roberts IV, um atirador assassino, casado com 32 anos, entrou numa sala de aula de uma escola na cidade de Paradise, estado da Pensilvânia. Ele libertou professores e alunos e manteve como reféns apenas as meninas. Meia hora depois, ele enfileirou todas elas em frente ao quadro da sala e começou a atirar com 4 pistolas automáticas, com a tentativa de exterminar todas elas. Ao final daquela cena ensanguentada, ele matou 5 delas e feriu seriamente outras 5 meninas. E logo depois ele se suicidou.
Uma das alunas sobreviventes, de 9 anos de idade, relatou que antes do assassino começar a atirar, a sua irmã mais velha, uma garota de 13 anos, implorou para que ele atirasse primeiramente nela. A intenção dessa garota de 13 anos, a mais velha do grupo, era de que ela poderia salvar as outras amigas mais novas. Aquela comunidade Amish, vocês sabem o que é a comunidade Amish? Aqueles indivíduos barbudos que vivem no meio do mato, não têm contato com a civilização, não vivem no meio da tecnologia, são pessoas simples. Aquela comunidade Amish teve o mesmo espírito do que aquela garota de 13 anos. Eles foram até a esposa do assassino e disseram a ela: nós perdoamos o que o seu esposo fez para com nossas filhas. E para mostrar o espírito de perdão, eles a convidaram, a viúva do assassino, para o funeral das vítimas na tentativa de consolá-la. Esse, amigos, é um ato de total amor genuíno e um verdadeiro espírito cristão. Como Jesus, como Salvador, Jesus se entregou por todos, por assassinos, por atiradores, por homicidas, por pecadores. Ele se entregou por você e por mim. E em troca, Ele pede que ofereçamos a nossa vida em troca da sua vida. E esse não é um pedido fácil. Nossa vida, com todos os seus pacotes, com todos os seus caprichos, com todos os seus desejos pessoais. Tudo para Cristo. Nós costumamos conhecer apenas 1 João 3,16 da Bíblia, mas eu quero mostrar nesta noite 2 João 3,16. Abra a sua Bíblia. São João 3,16, o que diz lá? Não precisamos nem abrir, mas podemos até falar, vamos falar todos juntos? Porque Deus amou, tal maneira que deu, para que todo nele crê, não pereça. Mas agora eu quero te mostrar um outro João 3,16. Abra em 1 João 3,16. 1 João 3,16. Abra sua Bíblia. Às vezes a gente conhece só um lado da moeda. O profeta João, escrevendo a sua epístola, 1 João 3,16, final da Bíblia, ele diz assim, olha o desafio que ele coloca. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelo quem? Pelos irmãos. Que coisa tremenda. Jesus deu a sua vida por nós. E o que nós devemos fazer? Dar a nossa vida por amor a quem? Aos nossos irmãos. Não se esqueça dos 2 João 3,16. E agora, encerrando o último texto que eu quero ler com vocês, abra sua Bíblia em Lucas 18, 29 e 30. Lucas 18, 29 e 30. E encerramos com a leitura desse texto. Lucas 18, 29 e 30. E a palavra nos diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou irmãs, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir o quê? A vida eterna. Pastor Estêncil, qual é o preço do discipulado?
a nossa própria vida. Pastor Estêncio, qual é a recompensa do discipulado? A vida eterna. Que nós possamos escolher a vida eterna. Que Deus abençoe a todos vocês. Esse é o meu desejo, a minha oração. Amém.